sou a doutora Márcia, eu sou pediatra, alergista e imunologista aqui na Casa Crescer. As aulas estão voltando. E agora? Acho que a grande pergunta de todos nós é o que fazer para preparar nossas crianças? Um grande prejuízo que a quarentena trouxe foi o isolamento social, principalmente para as crianças menores, que estão começando a aprender como se socializar, não só como crianças, mas também como adultos. Então é normal, é esperado que elas estejam animadas e queiram tocar o amigo, abraçar. Claro que as escolas vão começar a fazer um condicionamento, uma nova educação dessa nova rotina para essas crianças menores. Então é mais provável que nos primeiros dias a gente tenha esses pequenos escapes. E a gente sabe que as crianças menores, apesar de não ser zero o risco delas se contaminarem, o risco delas é muito menor. Tanto que a taxa de internação, a taxa de óbito pediátrico é muitíssimo abaixo da taxa dos adultos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar não é nem com o lanche, porque cada uma das escolas vai estar se preparando qual a melhor forma, a forma mais segura para evitar que haja contaminação nesse único horário que a gente espera que as crianças fiquem sem máscaras durante o período escolar. Quanto às máscaras, a grande recomendação vai variar pela idade. Se é uma criança menor, que ainda tem um controle mais difícil da salivação, a máscara vai ficar úmida com maior frequência, porque eles também vão estar naquela ansiedade de estar voltando a encontrar seus próprios amigos, criando um novo vínculo com uma professora diferente, é um novo ano começando, né? Então, a troca da máscara, a grande recomendação é que ela ficou úmida, você tem que trocar. E se ela não está úmida ainda, a recomendação é uma troca a cada 2 horas. Então, o número de máscaras que a gente tem que calcular vai depender do tempo que a gente vai ficar na escola. Outro momento crucial e acho que de uma importância que nos faz preocupar é a hora do uso do banheiro. Durante o uso do banheiro, crianças menores vão precisar de um auxílio, um contato muito mais próximo com o adulto, ou até a preocupação é se vão haver outras crianças e quantas crianças estarão dentro daquele banheiro. A recomendação é que a gente mantenha, mesmo nesse momento, um distanciamento de 1,5 m um do outro. Mas crianças menores muitas vezes vão precisar de ajuda para se sentar no vaso, para se limparem, até mesmo para a lavagem das mãos. E, de novo, crianças infectam menos e a gente espera uma vigilância por parte de todos nós, que ninguém sintomático esteja dentro daquele ambiente, fazendo com que esse contato próximo, por um curto período, de máscara, com lavagem de mãos antes desse contato e depois dele também, faça com que ele seja seguro. O horário da saída da escola também acho que é um momento em que a gente precisa de uma atenção maior. Crianças agrupadas, esperando os pais chegarem, que vão chegar em ordens aleatórias. A gente espera também que a escola esteja preparada para isso, fazendo com que as crianças se mantenham organizadas, sentadas, mantendo o distanciamento de máscara, para que, preferencialmente, essa volta à escola seja feita de forma segura, cada pai pegando sua criança, mantendo o distanciamento, todos de máscara. E chegando em casa? Esteve num ambiente fora, coletivo, por mais que a gente tenha mantido o distanciamento, por mais que as crianças tenham feito troca de máscara de forma adequada, sem tocar na máscara, lavando as mãos antes de tocar para fazer a troca e depois da troca, ainda assim sobram as roupas. O ideal é que essa roupa que ficou nesse ambiente coletivo seja trocada assim que você chega em casa, lavagem de mãos. Esse assunto com relação à troca de roupas ainda é bastante controverso, mas crianças menores falam mais alto, eliminam muito mais gotículas ali na hora que falam. Apesar do distanciamento, ainda podem estar carregando esses pequenos vômitos nas vestimentas. Então é recomendável que essas roupas sejam retiradas, trocadas, lavadas, não precisam ser fervidas, mas lavadas de forma adequada todos os dias quando retornarem das aulas. Existem muitas controvérsias
com relação ao uso de tapetes sanitizantes, porque de que adianta você limpar os seus sapatos no momento em que você chega na escola? Se as pessoas vão estar conversando, vão estar falando e eliminando esses vômitos também, e vão estar caindo no chão em que a gente está voltando a pisar. O que a gente tem que lembrar é que a gente espera que essas crianças, mesmo as menores, que vão brincar no chão, elas vão brincar de máscara e que não vão levar as mãos que tocaram no chão para o seu rosto. E brincou no chão, a gente espera que as professoras, os auxiliares, ajudem essas crianças a fazerem a higienização adequada das mãos. E da mesma forma, quando você chega na sua casa, os sapatos, se possível, serem retirados antes de você entrar em casa, entra de meia, usou as mãos para tirar os sapatos, lava elas, já aproveita, tira a roupa. Não é um risco zero. Isso acho que é um consenso, todo mundo concorda que o risco não é nulo. Mas, estatisticamente, o que é mostrado é que as crianças transmitem muito menos do que os adultos. Principalmente por elas terem menos sintomas. A partir do momento que você tem menos sintomas, você não espirra, você não tosse, você não tem tanta secreção nasal, e com isso você diminui o risco de transmissibilidade, tanto para o ambiente quanto pessoa a pessoa diretamente. Por isso, mesmo aquelas crianças que estão indo para a escola e no contraturno vão ficar com pessoas mais velhas ou do grupo de risco, ainda assim, o benefício é muito maior do que o risco. Quando a gente fala de risco para infecções mais graves, do Covid-19 ser menor para as crianças, eles falam de estudos com indivíduos com idade abaixo dos 21 anos. Eles dividem por faixas etárias os riscos, e eles veem que os adolescentes têm um risco maior do que as crianças menores, mas ainda assim, eles são um grupo que tem um benefício grande também no convívio social. Eles são pequenos... São crianças maiores que são pequenos adultos em formação. O contato, a identidade de grupo, essa relação interpessoal é o que vai dar ferramentas para eles também para se protegerem contra distúrbios emotivos e psicológicos no futuro. Crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico são os mais citados entre eles. Outra dúvida são as crianças que têm comorbidades. Sabe-se que das taxas de internação, 1,3% a 1,8% somente correspondem às taxas de internações pediátricas. Mas desse número, apesar de baixo, grande parte dele corresponde às crianças com doenças respiratórias. Uma delas é a asma. Cerca de entre 14% e 15% dessas internações são responsáveis por crianças com asma. Estima-se que sejam crianças com uma doença descontrolada. O uso adequado das medicações preventivas fazem com que mesmo essas crianças, se estiverem em situações de risco em casa ou tendo um baixo rendimento escolar, elas também, se estiverem com a doença controlada, terão um benefício muito grande, maior do que o risco, para frequentarem as aulas presenciais.